palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o apóstolo Walter Braga. Fala, Senhor, e o meu dia nascerá, voz majestosa, vem me falar. Olá, Deus abençoe mais uma vez juntos aqui na TV MVOC, canal Voz da Criação, programa Voz de Deus ao seu coração. Nosso momento Amanhecendo com Cristo. Nós estamos nessa semana falando sobre a perseverança, a importância da perseverança. Eu quero trazer um texto para você hoje que está aqui no livro de Hebreus, o capítulo é o de número 10, o verso de número 36, que diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Esta palavra aqui, ela nos encoraja a permanecer perseverando e confiando. Permanecer na esperança de que aquilo que cremos, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Perseverar em quê? Eu quero dividir um texto com vocês que nós falamos até em um momento de nossas pregações na igreja, que em que nós devemos perseverar. Atos capítulo 1, no verso 14, ele nos ensina que devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Doutrina dos apóstolos, palavra de Deus. Em qualquer momento permaneça na palavra de Deus. Doutrina dos apóstolos, exatamente, pregação. A pregação, ela nos alcança e alcança outros através de nós. Comunhão. A comunhão é quando congregamos, estamos ali unidos, juntos em um só propósito. Não só na congregação, você poderia dizer, pastor, mas não é só dentro da igreja que eu tenho comunhão com Deus. Com certeza, mas você também há de concordar comigo que é um lugar preparado, propício, em que todos, apesar de cada um ser diferente, ter vidas diferentes, ter ideais diferentes, todos estão juntos em um só pleno propósito, que é alcançar de Deus algo e também chegar diante de Deus com as suas petições e necessidades. Enfim, independente da diferença de um grupamento de pessoas que estão dentro de uma congregação, todos estão ali por um só propósito, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Então, há comunhão. O Salmo 133, verso 3 diz que aonde tem comunhão, Deus envia a bênção. Exatamente. Então, como é que eu vou conseguir força para perseverar? Exatamente na comunhão, porque ali estamos todos no mesmo ambiente, juntos em um só propósito, independente das diferenças. Estamos ali por um objetivo, que é a presença de Deus. Então, só aí já nos fortalece. Outra coisa que fala nesse texto de Atos, nos ensina que na doutrina dos apóstolos, que é exatamente a pregação da palavra, que após Cristo ser ascendido, os apóstolos continuaram vivenciando e praticando a doutrina que o Espírito Santo colocou para eles, porque tem uma diferença sobre doutrina e usos e costumes. Doutrina só tem uma. Quando as pessoas falam igreja sem doutrina, igreja com pouca doutrina, igreja com muita doutrina, essa igreja tem doutrina, essa igreja não tem doutrina, isso se chama usos e costumes. É forma de cada um entender como ele deve conduzir a sua congregação. É como casa, uma família, vamos supor aí, de 2 irmãos, cada um tem a sua família após de casado e cada um, apesar de ter sido criado pela mesma mãe, mesmo pai, mesma educação na mesma casa, cada um vai ter suas manias, suas formas de conduzir a sua casa. Isso não quer dizer que um esteja certo ou outro errado, é apenas usos e costumes. Agora, doutrina foi o que o pai e a mãe, hoje, igreja e Deus, doutrinou, ensinou através de um só princípio, que é chamado educação. E essa educação para nós, ela é espiritual, é palavra de Deus. Então, o que é uma igreja sem doutrina? É uma igreja que não se afere, se deixa conduzir, trilha os seus caminhos nos princípios da palavra. Isso sim é uma igreja sem doutrina. Agora, usos e costumes,
aí, infelizmente, cada um tem a sua. E agora, usos e costumes, biblicamente falando, uma igreja doutrinada no Espírito vai saber como conduzir a sua casa da melhor forma através dos usos e costumes. Não é muito nada a ver e nem tudo a ver, porque a Bíblia ela preza equilíbrio. Mas isso é uma outra pregação. Mas eu só estou abrindo um parênteses aqui para dizer exatamente. Doutrina dos apóstolos não era de homens, de pessoas. Aqui os apóstolos era referencial da continuidade da palavra pregada por Cristo. Então, era como se o próprio Cristo estivesse conduzindo ali para frente. Agora era a vez dos apóstolos colocar em prática e ensinar aquilo que eles aprenderam, em que Deus, através de Cristo, colocou em prática na terra. Então, a doutrina dos apóstolos era a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da palavra de Deus. Então, isso nos fortalece, nos dá capacidade para continuar perseverando. E que mais? No partir do pão, exatamente, aonde tem palavra ou doutrina do Espírito Santo, onde tem ali o ensinamento das Escrituras, aonde tem comunhão para aprender as Escrituras, tem o partir do pão, que é exatamente a divisão da palavra. São as pregações ouvidas e as pregações repassadas, porque eu recebo, mas também eu transmito dentro da minha família, no meu local de trabalho, aonde eu estou, eu me transformo em uma pessoa que propaga a palavra de Deus, seja com palavras ou através do meu testemunho. Exatamente, é o partir do pão, o pão vivo que desceu dos céus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, para que eu seja uma pessoa perseverante, firme na fé, independente dos momentos de grandes batalhas que a gente enfrente, eu tenho que entender que eu devo permanecer firme na doutrina dos apóstolos, instrução da palavra de Deus, seguindo o exemplo de Cristo, na comunhão, que é o ajuntamento. Esse negócio de sozinho, distanciamento, isolamento, não te dá forças para perseverar. Pelo contrário, se você estiver ouvindo e vendo e entender isso, você vai compreender. Se existe alguém que nos vendo que não está hoje tanto no ajuntamento assim, sabe que um dia quando você esteve junto, tão firme, unido, você era mais forte. E hoje talvez você também pode dizer, quando eu estava afastado, fora dos caminhos, eu era mais fraco. Então o ajuntamento ele nos faz fortes. Que mais? Partir do pão. Exatamente, para que eu consiga permanecer perseverando, eu tenho que ter a palavra em mim e através de mim no meu dia a dia. Então este é o texto que nós lemos em Hebreus, porque necessitais de paciência. Paciência é frutos do Espírito. Para que eu preciso do fruto do Espírito em mim? É o que nós acabamos de falar agora, para ter perseverança, força para perseverar, jamais em desistir, para que depois de haver feito a vontade de Deus, não tem como eu fazer a vontade de Deus fora da palavra dele, fora da comunhão com os irmãos, fora da partir da palavra e fora da doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Para que tudo isso? Fazer a vontade de Deus, para que eu possa alcançar a promessa. Então não tem como eu alcançar a promessa sem fazer a vontade de Deus, sem ter o fruto do Espírito em mim. E exatamente é o que nós fechamos aqui com Hebreus, que diz que é na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na oração. Então, queridos, se você não está fazendo algo como nós acabamos de falar agora, volte a fazer. Se você está fazendo, permaneça. Se você nunca fez, comece a fazer, porque tenho certeza que você vai perseverar, vai conseguir e vai chegar lá. E olha o que diz o verso 37, vai aparecer aqui em cima junto comigo para você ler. Fazendo tudo isso, olha o que a Bíblia diz no verso 37 para você. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Fique firme, porque o único que é que você não ande em comunhão, não divida o seu pão e nem receba o pão dividido de ninguém, e muito menos permaneça na doutrina dos apóstolos, que é congregar, caminhar com o corpo, estar junto, no dia a dia, congregacional e espiritual, é ele, Satanás. Por quê? Porque ele sabe que assim você não faz a vontade de Deus, você não vai alcançar a promessa e não vai ter força para perseverar. E então, aquilo que demoraria um pouquinho de tempo, vai demorar um pocão de tempo, muito tempo, ou jamais vai ser alcançado. Então comece hoje a dar uma volta por cima, a perseverar, a continuar perseverando ou a voltar a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão
e no partir do pão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito toda a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E não esqueça, o que há de vir virá e não tardará. É só um pouquinho de tempo. Amém? E eu quero orar para te ajudar, para que você se fortaleça juntos na comunhão aqui, no dividir desse pão e na comunhão da doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Nós já estamos praticando isso agora. Tenho certeza que dentro em pouco tempo você vai dar um grande testemunho em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, juntos nesse momento nós nos fortalecemos na Tua palavra, que é a doutrina dos apóstolos, que é a continuidade da Tua palavra pregada, dividida conosco em comunhão, juntamente no partir do pão, que é o dividir a Tua mensagem. Que essa pessoa que nos ouve, nos assiste, seja fortalecida agora, para que possais, meu Deus, fazer a Tua vontade, alcançar a promessa, e aquilo, meu Deus, que há de vir, venha, não tarde, pelo contrário, porque o Senhor não tarda e não falha, o Senhor manifesta poder na hora exata, e o Senhor sabe, meu Deus, a hora de abençoar, como abençoar, de que forma fazer, para que esta pessoa seja abençoada, glorifique o Teu nome, e o Senhor sabe o que ela precisa. Então nesta hora, a fortaleça, a encoraje, meu Deus, revista ela com Teu poder. Nós assim abençoamos e declaramos que o que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho de tempo e o que nós esperamos há de se realizar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, um beijo no coração. Feliz demais por poder estar vivenciando esses dias, com cada semana um tema de fé, comunhão e esperança. Então eu aproveito para pedir para você, peço mesmo, com o coração, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, então continue nos ajudando a propagar esta palavra de Deus através desse momento de comunhão. Então, se você ainda não é, inscreva-se, aperte o sininho, deixe seu comentário, pedido de oração, testemunho, compartilhe, enfim, tenho certeza, deixe o seu joinha, que é muito importante. O YouTube entende que é um conteúdo que vale a pena ele mesmo lançar para frente, e nós vamos alcançando mais pessoas em nome de Jesus. Fico por aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, sua família, e até o nosso próximo encontro, Amanhecendo com Cristo.